Vamos para mais um episódio das Lendas dos Judeus, continuação de Moisés. Para você que é novo no canal, só vir aqui digitar Caminhos da Palavra, clica no canal. O último vídeo foi esse aqui, ó, Moisés e Arão diante do faraó. E vamos dar sequência, sem mais delongas. O sofrimento aumenta. Além de se recusar a dispensar os filhos de Israel, ele ordenou, no mesmo dia da audiência de Moisés e Arão com ele, que o povo fosse obrigado a entregar o conto prescrito de tijolos, embora os feitores não fossem como antes para dar-lhes palha para fazer tijolos. Outro decreto foi que os filhos de Israel não deveriam ter permissão para descansar no sábado, pois o faraó sabia que eles usavam o lazer para ler os rolos que descreviam sua redenção. Tudo isso era parte do plano do Criador. A opressão de Israel aumentaria quanto mais próximo o fim se aproximasse. Bem sugestivo isso aqui, né? Enquanto vagavam para cima e para baixo na terra do Egito, reunindo a palha de que precisavam para o conto devido de tijolos, eles eram maltratados pelos egípcios, se os pegassem em seus campos. Tais atos cruéis, perpetrados por todo o povo, tornavam impossível para eles lançar toda a culpa pela escravidão de Israel sobre o faraó. Todos os egípcios mostraram crueldade para com os israelitas em sua expedição de coleta de palha. E, portanto, a punição divina desceu sobre todos igualmente. Esse tempo terrível de extremo sofrimento de Israel durou 6 meses. Enquanto isso, Moisés foi para Midian, deixando Arão sozinho no Egito. Quando Moisés retornou no fim do reinado de terror, 2 oficiais israelitas o abordaram e Arão, e o insultaram por ter aumentado as aflições de seu povo em vez de diminuí-las. Eles falaram, dizendo: se vocês são verdadeiramente os embaixadores de Deus, então que ele julgue entre nós e o faraó. Mas se vocês estão buscando trazer a redenção de Israel por conta própria, então que o Criador julgue entre vocês e Israel. Vocês são responsáveis pelo fedor generalizado que agora emana dos cadáveres israelitas, usados como tijolos para a construção quando nossa história não estava completa. Os egípcios tinham apenas uma leve suspeita de que estávamos esperando por nossa redenção. É culpa de vocês se eles estão totalmente conscientes disso agora. Estamos no dilema da pobre ovelha, que foi arrastada para o lobo. O pastor persegue o ladrão, o alcança e tenta arrancar a ovelha de suas mandíbulas, e a vítima miserável, puxada para um lado pelo lobo e para o outro pelo pastor, é despedaçada. Assim Israel se sai entre vocês e o faraó. Os 2 oficiais que falaram essas palavras por gente foram Datã e Abirão. E não foi a primeira nem a última vez que eles infligiram um ferimento a Moisés. Os outros oficiais israelitas foram gentis e bondosos. Eles se deixaram espancar pelos feitores em vez de cutucar os trabalhadores de seu próprio povo colocados sob sua vigilância. O sofrimento cruel ao qual seu povo foi exposto fez com que Moisés falasse ao Criador assim: eu li o livro de Gênesis do começo ao fim e encontrei a condenação nele pronunciada sobre a geração do dilúvio. Foi um julgamento justo. Encontrei também as punições decretadas contra a geração da confusão de línguas e contra os habitantes de Sodoma. Estas também eram justas. Mas o que esta nação de Israel fez a ti, que é oprimida mais do que qualquer outra nação na história? É porque Abraão disse: por onde saberei que herdarei a terra? E tu repreendeste por sua pequena fé, dizendo: saiba com certeza que tua semente será estrangeira em uma terra que não é deles? Por que então os descendentes de Esaú e Ismael não são mantidos em cativeiro também? Eles não são igualmente da semente de Abraão? Mas se tu disseres: que preocupação tenho com isso? Então eu pergunto a ti: por que tu me enviaste aqui como teu mensageiro? Teu grande, exaltado e terrível nome é temido em toda a terra. Mas Faraó me ouviu pronunciá-lo, e ele se recusa a obedecer. Eu sei que tu redimirás Israel em teu próprio tempo. E é de pouca importância para ti que agora eles estejam emparedando israelitas vivos nesses edifícios. Que pesado isso. Se ele fosse um Deus de justiça somente, Yahweh o Todo-Poderoso teria matado Moisés pela audácia de suas últimas palavras. Mas em vista de ele ter falado como falou somente por compaixão com Israel, Yah lidou graciosamente com ele. Ele respondeu a Moisés dizendo: tu verás o que farei ao faraó. Palavras transmitindo
a Moisés que, embora ele fosse testemunha do castigo do faraó, ele não estaria presente nos dos 31 reis de Canaã. Assim, ele foi repreendido pela linguagem própria que havia usado ao se dirigir ao Criador. Ao mesmo tempo, as palavras de Deus eram uma réplica a outro discurso de Moisés. Ele havia dito: Ó Iá, Criador do mundo, eu sei bem que tu tirarás teus filhos do Egito. Ó, que tu faças uso de outro instrumento, pois eu não sou digno de ser o redentor de teus filhos. O Criador respondeu a isso: Sim, Moisés, tu és digno disso. Por meio de ti, meus filhos serão tirados do Egito. Tu verás o que farei ao faraó. Ao mesmo tempo, o Criador o chamou para prestar contas por ter tão pouca fé. Ele disse: Ó, para os que partiram, não se pode mais encontrar alguém semelhante a eles. Eu apareci a Abraão, Isaque e Jacó como El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, mas não fui conhecido por eles pelo meu nome Adonai, o Criador todo misericordioso, como aparecia a ti. No entanto, eles não lançaram calúnia sobre meus atos. Eu falei a Abraão: a ti darei a terra. Mas quando ele estava prestes a enterrar Sara, ele teve que pagar prata e comprar um local de descanso para o seu corpo. E ainda assim, ele não encontrou falhas em mim. Eu falei a Isaque: a ti e a tua semente darei todas estas terras. Mas quando ele desejou água para beber, ele teve que lutar com os pastores de Gerar. E assim, ele não encontrou falhas em mim. Eu falei a Jacó: a terra em que estás deitado, a ti a darei e a tua semente. Mas quando ele quis estender sua tenda, ele teve que adquirir uma parcela da terra por 100 moedas de dinheiro. E assim ainda, ele não encontrou falhas em mim. Nenhum deles pediu para saber meu nome, mas tu exigiste sabê-lo no começo, quando eu desejei te enviar para o Egito. E depois que eu o revelei a ti, tu falaste dizendo: tu me disseste que tu és chamado compassivo e gracioso, longânimo e misericordioso. Mas assim que eu pronunciei este nome diante do faraó, um infortúnio desceu sobre o povo de Israel. Agora eu desejo cumprir minha aliança com os 3 patriarcas e dar à sua posteridade a terra prometida como recompensa pela fé inquestionável dos pais. E também como recompensa ao povo, que apesar de seu sofrimento, não encontrou falhas em meus feitos. Por isso, eu lhes darei a terra, que eles não mereceram possuir por outras razões. Eu juro que farei isso. O Criador pronunciou esse juramento para banir todo o medo da mente de Moisés, para que ele pudesse agir somente de acordo com seu atributo de justiça, e assim atrasar a redenção de Israel por um tempo, por causa dos pecados do povo. Agora a redenção de Israel era um fato estabelecido. Mas antes que Moisés e Arão pudessem começar a obra de libertar seu povo, o Criador chamou vários pontos à atenção deles, os quais ele ordenou que considerassem em seu empreendimento. Ele falou a eles dizendo: meus filhos perversos, apaixonados e problemáticos, vocês devem estar preparados para suportar o abuso deles, a ponto de serem apedrejados por eles. Eu os envio ao faraó, e embora eu o castigue de acordo com seus méritos, vocês não devem falhar no respeito devido a ele como governante. Além disso, tenham o cuidado de levar os anciãos do povo em seu conselho, e deixem que seu primeiro passo em direção à redenção seja fazer o povo desistir da adoração de ídolos. A última foi uma tarefa muito difícil, e as palavras de Deus a respeito dela arrancaram a exclamação de Moisés: vejam, os filhos de Israel não me ouvirão. Como então o faraó me ouviria? Foi a 3ª vez que Moisés se recusou a ir na missão de Deus. Agora a paciência divina estava esgotada e Moisés foi submetido à punição. A princípio, o Criador havia se revelado somente a Moisés, e a intenção original era que ele sozinho realizasse todos os milagres, mas daí em diante a palavra de Deus foi dirigida a Arão também, e ele recebeu uma parte em fazer as maravilhas. Deus dividiu as 10 punições decretadas para o Egito em 4 partes. 3 das pragas que ele cometeu com Arão, 3 com Moisés, uma com os 2 irmãos juntos, e 3 ele reservou para si mesmo. Arão foi encarregado com aqueles que procediam da terra e da água, os elementos que são compostos de partes mais ou menos sólidas, das quais são moldadas todas as entidades corpóreas e distintas, enquanto as 3 confiadas a Moisés eram aquelas que procediam do ar e do fogo, os elementos que são mais prolíficos de vida. Iá, o Altíssimo, é um homem de guerra, e como um rei de carne e osso, inventa vários estratagemas contra seu inimigo,
Assim o Criador atacou os egípcios de várias maneiras. Ele trouxe 10 pragas sobre eles. Quando uma província se levanta em rebelião, seu Senhor soberano primeiro envia seu exército contra ele, para cercá-lo e cortar o suprimento de água. Se o povo estiver arrependido, muito bem. Se não, ele traz fazedores de barulho para o campo contra eles. Se o povo estiver arrependido, muito bem. Se não, ele ordena que suas legiões o ataquem. Se o povo estiver arrependido, muito bem. Se não, ele causa derramamento de sangue e carnificina entre eles. Se o povo estiver arrependido, muito bem. Se não, ele direciona um fluxo de nafta quente sobre eles. Se o povo estiver arrependido, muito bem. Se não, ele lança projéteis contra eles de suas balistas. Se o povo estiver arrependido, muito bem. Se não, ele manda colocar escadas de escalada contra os muros. Se o povo estiver arrependido, muito bem. Se não, ele o joga em masmorras. Se o povo estiver arrependido, muito bem. Se não, ele mata seus magnatas. Assim procedeu Deus contra os egípcios. Primeiro ele cortou seu suprimento de água, transformando seus rios em sangue. Eles se recusaram a deixar os israelitas irem, e enviou rãs barulhentas e coachantes para suas entranhas. Eles se recusaram a deixar os israelitas irem, e ele trouxe piolhos contra eles, que perfuraram sua carne como dardos. Eles se recusaram a deixar os israelitas irem, e ele enviou legiões bárbaras contra eles, hordas mistas de animais selvagens. Eles se recusaram a deixar os israelitas irem, e ele trouxe matança sobre eles, uma pestilência muito grave. Eles se recusaram a deixar os israelitas irem, e ele derramou nafta sobre eles, queimando blães. O que é isso aqui ninguém sabe. Eles se recusaram a deixar os israelitas irem, e ele fez com que seus projéteis, o granizo, descessem sobre eles. Eles se recusaram a deixar os israelitas irem, e ele colocou escadas de escalada contra a parede para os gafanhotos que subiram por eles como homens de guerra. Eles se recusaram a deixar os israelitas irem, e ele os lançou na escuridão do calabouço. Eles se recusaram a deixar os israelitas irem, e ele matou seus magnatas, seus filhos primogênitos. As pragas que o Criador enviou sobre os egípcios correspondiam aos feitos que eles tinham perpetrado contra os filhos de Israel, porque eles forçaram os israelitas a tirar água para eles, e também os impediram de usar banhos rituais. Ele transformou a água deles em sangue. Porque eles tinham dito aos israelitas: vão e peguem peixes para nós. Ele trouxe rãs contra eles, fazendo-os enxamear em suas amassadeiras e em seus quartos de dormir e pular por aí, coachando em suas entranhas. Foi a mais severa de todas as 10 pragas. Porque eles tinham dito aos israelitas: vão, varram e limpem as nossas casas, os nossos pátios e as nossas ruas. Ele transformou o pó do ar em piolhos, de modo que os vermes se amontoavam em montes até a altura do pescoço, e quando os egípcios vestiam suas roupas limpas, eram imediatamente infestados pelos insetos. A quarta praga foi a invasão da terra por hordas de todos os tipos de animais selvagens, leões, lobos, panteras, ursos e outros. Eles invadiram as casas dos egípcios, e quando eles fecharam suas portas para mantê-los fora, Deus fez com que um pequeno animal saísse do chão, e ele entrou pelas janelas, e abriu as portas, e abriu caminho para os ursos, panteras, leões e lobos, que invadiram e devoraram as pessoas até as crianças em seus berços. Se os egípcios confiassem seus 10 filhos a uns israelitas para dar uma volta com eles, um leão viria e arrebataria uma das crianças. Um urso levaria a segunda, uma serpente a terceira, e assim por diante, e no final o israelita voltaria para casa sozinho. Essa praga foi trazida sobre eles porque tinham o hábito de mandar os israelitas caçarem lobos e leões para seus cercos, e o enviavam em tais missões, para fazê-los fixar residência em desertos distantes, onde seriam separados de suas esposas e não poderiam propagar sua raça. Então o Criador trouxe uma peste grave sobre o gado deles, porque eles tinham forçado os israelitas a servirem como pastores e designado lugares remotos de pastagem para eles, para mantê-los longe de suas esposas. Portanto, a peste veio e levou todo o gado do rebanho que os israelitas estavam cuidando. A sexta praga foi uma fervura que irrompeu com feridas no homem e no animal. Esta foi uma punição dos egípcios, porque eles diriam aos filhos de Israel:
Vão e preparem um banho para nós, para o deleite da nossa carne e dos nossos ossos. Portanto, eles estavam condenados a sofrer com fervuras que inflamavam sua carne, e por conta da coceira, eles não conseguiam parar de coçar. Enquanto os egípcios sofriam assim, os filhos de Israel usavam seus banhos. Por ter enviado os israelitas aos campos para arar e semear, caiu granizo sobre eles, e suas árvores e plantações foram destruídas. Eles tinham o hábito de dizer aos israelitas: vão, plantem árvores para nós e guardem os frutos delas. Por isso o Criador trouxe os gafanhotos para a fronteira egípcia, para comer o restante do que havia escapado, o que lhes restava no granizo, pois os dentes do gafanhoto são os dentes de um leão, e ele tem as mandíbulas de um grande leão. Porque eles jogariam os israelitas em masmorras, Deus trouxe a escuridão sobre eles, a escuridão do inferno, de modo que eles tiveram que tatear seu caminho. Aquele que estava sentado não conseguia se levantar, e aquele que estava de pé não conseguia se sentar. A imposição da escuridão serviu a outro propósito. Entre os israelitas havia muitos homens perversos que se recusaram a deixar o Egito, e Deus determinou colocá-los para fora do caminho. Mas para os egípcios não disseram que tinham sucumbido à praga como eles. Deus o matou sob o manto da escuridão, e na escuridão eles foram enterrados por seus companheiros israelitas. E os egípcios não sabiam nada do que tinha acontecido. Mas o número desses homens perversos tinha sido muito grande. E os filhos de Israel, poupados para deixar o Egito, eram apenas uma pequena fração da população israelita original. A 10ª praga foi a matança dos primogênitos. E ela veio sobre os egípcios por causa de sua intenção de assassinar os filhos homens dos israelitas ao nascerem. E finalmente, o faraó e seu exército foram afogados no Mar Vermelho, porque os egípcios fizeram com que os filhos dos homens dos israelitas fossem expostos na água. Cada uma das pragas infligidas ao Egito teve outro paralelo no tratamento cruel dispensado aos israelitas. A primeira foi uma punição pelas palavras arrogantes ditas pelo faraó: meu rio Nilo é meu, e eu o fiz para mim. Deus trouxe a praga das rãs sobre os egípcios, porque, ele disse, as rãs, que às vezes habitam a água, se vingarão dos egípcios por terem desejado desnutrir a nação destinada a ser portadora da Torá, e a Torá é comparada com a água. Deus enviou pragas sobre eles, dizendo: que os piolhos, feitos de pó da terra, tomem vingança sobre os egípcios por terem desejado destruir a nação cuja semente é semelhante ao pó da terra. Hordas de feras, leões, lobos e enxames de serpentes desceram sobre eles, porque, disse Deus, esses animais se vingarão dos egípcios por terem desejado desnutrir a nação que é semelhante a leões, lobos e serpentes. Olha a comparação do povo de Deus que ele dá, que o povo de Deus é semelhante a leões, lobos e serpente. Aqui estão os arquétipos, hein? Uma pestilência fatal foi trazida sobre eles, porque, disse Deus, a morte se vingará dos egípcios por ter desejado destruir a nação que enfrenta a morte pela glorificação do nome de Deus. Eles foram obrigados a sofrer com feridas ardentes, porque, disse Deus, as feridas que saem das cinzas da fornalha se vingarão dos egípcios por ter desejado destruir a nação cujo ancestral Abraão entrou na fornalha ardente para a glorificação do nome de Deus. Ele fez cair granizo sobre eles, porque, disse ele, o granizo branco se vingará dos egípcios por ter desejado desnutrir uma nação cujos pecados serão brancos como a neve. Aqui entra o Salmo 51, lava-me, Pai, e eu serei mais branco que a neve. Lindo, lindo, lindo. Aqui a referência aqui deve ser Salmo 51. Os gafanhotos vieram sobre eles, porque, disse Deus, os gafanhotos, que são meu grande exército, tomarão vingança sobre os egípcios, por ter desejado desnutrir a nação que é chamada meus exércitos. A escuridão, disse Deus, que está separada da luz, virá e se vingará dos egípcios por desejarem destruir a nação sobre a qual brilha a luz do Todo-Poderoso, Iá, enquanto densas trevas cobrem os outros povos. A 10ª praga, a matança do primogênito, o Criador infligiu, dizendo: eu me vingarei dos egípcios por terem desejado destruir a nação que é meu primogênito. Assim como a noite se dividiu para Abraão, para que seus inimigos pudessem ser vencidos, assim eu passarei pelo Egito no meio da noite. E assim como Abraão foi provado por 10 tentações,
Assim enviarei 10 pragas sobre o Egito, o inimigo de seus filhos.